Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Responde aí se o áudio tá bom, como que tá? Bom, acho que tá, né? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma Está online, hein? da Casa de Oração e Estudos Aparecida Castelli. Ah, a Carlinha já falou que tá ótimo, que bom. Hoje eu tenho dois amigos, né, que eu tenho a honra de apresentar para vocês. Quem vai fazer a nossa prece de abertura e encerramento é o senhor Hélio Roma. E quem vai fazer a palestra hoje, com o tema Fora da Caridade na Salvação, é o senhor Alexandre Melo. Certo? Peraí. Ah, ó, pode falar de novo que eles não ouviram nada, que estava desabilitado. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, meus queridos. Estamos juntos. Aí. Então eu vou colocar a musiquinha aqui e vou deixar só o Hélio por enquanto para ele fazer a prece de abertura. Boa noite. Boa noite, queridos amigos. Estejam todos na paz de Deus. Que os nossos corações se encham de muito amor e muita alegria. E que a palestra dessa noite seja para todos nós um caminho de muita luz, de muita paz. E que vivemos juntos todos, com todo esse amor que carregamos dentro de nós, para o nosso planeta, para o nosso universo. Que levemos nossos pensamentos sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos nossos mentores, para termos bastante sabedoria, bastante discernimento, para superarmos esse momento difícil que envolve o nosso planeta Terra e nos firmarmos muito nas palavras benditas de Chico Xavier, que tem aquela obra que diz assim, que tudo passa. E juntos, com muita fé, com muito amor, vai passar. Tudo nós temos certeza que vai passar. Que o nosso aprendizado, que o planeta Terra receba tudo de melhor que cada um de nós temos dentro de nós. Nesse momento de muita paz, que nos envolve nesse instante, nós só podemos agradecer e vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, com as graças de Deus. Queridos amigos, querido Alexandre, uma ótima palestra aí, e estamos juntos, sempre com as luzes divinas. Valeu. Boa noite a todos.
É com muita alegria que eu volto a falar com os meus amigos da Casa de Oração Aparecida Castelli. Essa casa, eu tenho por ela, assim, um apreço, um amor muito grande por tudo que ela representa para mim, para minha família, e eu tenho certeza para todos os seus frequentadores e assistidos. É uma casa que exala pelos seus poros uma vibração que tem a capacidade de nos acolher. E nos acolhe tanto fisicamente como moralmente e espiritualmente. Por, em todos os momentos, trazer para nós os ensinamentos de Jesus, mas, acima de tudo, o exemplo de amor que o Mestre Jesus nos deixou. A dedicação com que todos os tarefeiros e os seus dirigentes conduzem essa casa mostram que é um núcleo vivo do cristianismo aqui na Terra. E por isso tudo, além da alegria, eu quero expressar aqui a minha gratidão. Agradeço muito aí o convite que a Silene nos fez, e nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, e eu acho que para os dias atuais tem uma conotação um tanto quanto maior, porque fala da caridade. Um sentimento, uma ação que envolve o nosso ser, que faz com que a gente se aproxime realmente mais uns dos outros. Estamos vivendo uma oportunidade de reflexão muito grande, e essa casa de oração abriu esse canal, né, usando a tecnologia, para que continue, mesmo que à distância, trazer aos nossos corações o alento, a paz, que tanto precisamos para vencer os obstáculos que estamos vivendo com essa pandemia. Isso mostra que existe uma preocupação muito grande de encarnados e desencarnados para que as palavras do Mestre Jesus, para que o seu Evangelho continue a alcançar os corações de todos os necessitados. E assim foi quando Jesus esteve aqui conosco. Quando ele iniciou o seu processo de pregação, de trazer a nós o Evangelho, a Boa Nova, que foi anunciada por todos os profetas, muitos achavam que isso deveria vir de um chefe de exércitos. O anúncio do Messias, para muitos naquela época, acreditava-se que ele viria para conquistar o mundo, através da força, através de um exército que pudesse subjugar a todos. Exemplificando em toda a sua vida, e não poderia ser diferente nos momentos iniciais da postura de pregador do Evangelho, ele nasce numa manjedoura, mostrando a todos que não importa de onde você veio, que mesmo que o seu nascimento tenha sido nas condições mais humildes, você pode sim trazer para a humanidade, trazer para o seu lar, para o seu ambiente de trabalho, o Evangelho e o amor que ele nos ensinou. Ele nos ensinou de forma tão própria de um espírito do nível dele, que além das palavras, o que mais ele fez foi exemplificar o que deveríamos, há 2000 anos, já ter entendido e ter colocado em prática. Não é? Mas, quando a gente fala de Jesus, que foi um enviado de Deus, eu queria começar o nosso bate-papo de hoje contando a vocês uma historinha que eu vivi há mais ou menos uns 25 anos atrás. Quando eu vim morar aqui no ABC, eu estava trabalhando numa empresa e tinha um amigo que ele estava fazendo um teste de paternidade, um exame no seu DNA para saber se ele era pai ou não de uma
uma moça que ele tinha saído de forma fortuita, né, gratuita, vamos dizer assim, ele não queria se casar com ela e foi fazer o exame de DNA. Naquela época não era tão simples como é hoje, mas realmente foi detectado através do exame que ele era pai. Isso é um exame que se faz através de um exame, de uma incursão ao DNA, né, de cada um de nós. Agora, vamos fazer um exame do nosso DNA hoje? Vocês topam? Sabe qual que é a conclusão que nós vamos chegar? Que nós somos filhos de Deus. Por consequência, somos todos irmãos. E quando Jesus vem trazer o seu legado e dizer-nos que fora da caridade não há salvação, ele mais ou menos disse assim: somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos. Espera aí que estão pedindo para eu arrumar aqui para eu aparecer mais bonitinho na tela aqui. Somos filhos do mesmo Pai, todos irmãos, né? E a prática da caridade já deveria ser uma constante nas nossas vidas. Já deveríamos ter nivelado esse assunto para que o nosso sofrimento pudesse ser menor. Porque aquele que se envereda para o caminho da prática da caridade, ele faz com que brote do fundo do seu ser tudo aquilo que já existe em estado latente. Por carregarmos o DNA de sermos filhos do dono do universo, nós já temos dentro de nós a potencialidade de fazer desabrochar todas as virtudes que o Filho do Universo tem. O amor, o altruísmo, a caridade, a benevolência, o perdão, a paciência, todas essas virtudes já existem no nosso DNA. Já é constatado por nós sabermos através do Evangelho de Jesus que somos todos irmãos. Agora, o que nos falta é atentar para esse detalhe. Infelizmente, nós, ainda encarnados, planejamos as nossas vidas de tal forma que o materialismo toma tanto a conta das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, que nós, por momentos e em circunstâncias, deixamos o nosso DNA obscurecido pelo orgulho e egoísmo que invadem os nossos pensamentos. Mas é chegado o momento em que, se nós não carregarmos esse título de filhos do dono do universo, é chegado o momento em que, se o nosso DNA, se nós não fizermos jus a esse DNA, o nosso sofrimento será ainda maior. Nesse período de transformação, encontramos irmãos mais próximos, os próximos mais próximos, dentro do nosso lar, onde a vida sugeriu um momento de reflexão junto a eles. A vida nos colocou mais ainda frente a frente, uns com os outros. As nossas relações interpessoais têm um peso muito grande na capacidade de galgarmos o amor e a evolução para estarmos próximos de Deus. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. Quando a gente pega um carro e traça um destino para o nosso aplicativo, nós sabemos o ponto de partida e o ponto de chegada. Muitos de nós, envoltos no materialismo, só sabemos o nosso ponto de partida acreditando que nascemos apenas nesta vida. Mas, felizmente, o Espiritismo vem desvendar alguns mistérios e dizer para nós: olha, você pode redefinir a sua rota, porque a sua vida não acaba com a morte. O destino dessa trajetória que Deus te colocou no mundo é longínquo, é distante, rompe as barreiras do tempo, a dizer-nos a todos que somos filhos de Deus eternos. Nos resta trilhar um caminho para essa eternidade, um caminho mais curto, um caminho sem sofrimento. E qual é esse caminho?
O caminho é seguir os passos de Jesus. Seguir os passos que ele nos deixou como exemplo de vida na prática da caridade. A frase clássica do Evangelho de Jesus é: fora da caridade não há salvação. Há muito tempo atrás, acreditávamos que essa palavra salvação estava ligada àqueles que após a morte desfrutariam do céu, passeando nas nuvens, vivendo sob as glórias de Deus por toda a eternidade. Mas hoje, queríamos dizer aos corações que nos escutam que a salvação tem uma outra conotação, que nós só vamos entender o verdadeiro significado desta palavra quando entendermos o que significa a caridade. Quando entendermos que ninguém está salvo, que equivale a dizer ser feliz, se não transpor a barreira do eu, a barreira do materialismo e do orgulho em favor do seu semelhante. Ter misericórdia para com o sofrimento alheio, eu costumo dizer que é ter a possibilidade de entrar na miséria do seu semelhante. Talvez a definição mais apropriada de misericórdia seria a capacidade que temos de entrar na miséria da pessoa que está ao meu lado. Mas olha, Jesus, para exemplificar essa frase, fora da caridade não há salvação, ele conta para nós a parábola do bom samaritano. E é uma parábola que ela, bem estudada, revela nas suas entrelinhas, nos seus aspectos históricos, inclusive, ensinamentos muito, mas muito interessantes. O espírita, de uma forma geral, ele não estuda muito a Bíblia, né? Então, eu vou tecer aqui uma narrativa sobre essa palestra que vem de encontro às leis que existiam na época, para que a gente possa traduzir para os dias atuais e entender por que essa frase de Jesus é tão importante para os dias de hoje. Quando eu digo dias de hoje, ela é importante sempre, eternamente. Os ensinamentos que Jesus nos deixou são atemporais. Mas hoje, o nosso foco é estudar fora da caridade não há salvação. Nesse episódio, antes mesmo de Jesus conversar com esse doutor da lei que vem lhe questionar com relação à vida eterna, nós vamos voltar um pouquinho na história, num contexto que envolve as leis da época, para que a gente possa entender um pouco mais. Era chegada a Páscoa, aquela Páscoa em que Jesus seria crucificado. Jesus então chama os seus apóstolos e diz a eles: eu preciso ir a Jerusalém. Até aí, não tem problema nenhum. Porque segundo rezava as leis e os costumes, melhor dizendo, da época em que Jesus vivia, na época da Páscoa, os homens, quando podiam, faziam uma peregrinação até Jerusalém. Jerusalém era invadida por milhares de pessoas. Para vocês terem uma ideia, naquela época, Jerusalém tinha entre 50, quase 100 mil pessoas, e na época da Páscoa, em que as pessoas peregrinavam a Jerusalém, chegava a ter mais de 1 milhão de pessoas na cidade. Então, quando Jesus diz aos apóstolos, eu preciso ir a Jerusalém, os apóstolos, como se eles fizessem para ele, beleza, vamos embora. Só que Jesus fala para eles assim, com um detalhe, eu preciso antes passar pela Samaria. Para quem não sabe, os samaritanos, obviamente, da Samaria, e os judeus que viviam em Jerusalém, eram extremamente inimigos. E os apóstolos estranham um pouco esse pedido de Jesus, porque para chegar até Jerusalém, passando pela Samaria, era um terreno perigoso e mais ainda, eles precisavam arrumar um lugar para que eles pudessem descansar, porque a viagem não dava um dia só. Então, o que os apóstolos fazem? Vão antes de Jesus até a Samaria,
arrumar uma estalagem, algum lugar que eles pudessem ficar lá. Eles vão, acham um lugar, quando vão pedir abrigo, anunciando que iriam até Jerusalém, esse abrigo é negado. Por que é negado? Porque eles são judeus. Estão peregrinando a Jerusalém, os samaritanos não gostavam dos judeus e negam o descanso, a passagem de Jesus com seus apóstolos. Eles voltam até Jesus e os costumes da época diziam o seguinte, que aquele que negar estadia a um irmão de caminhada sofrerá a morte pelo fogo dos céus. João Evangelista volta e diz a Jesus, Jesus, os samaritanos negaram a nós a estadia. O que devo fazer? Devo pedir ao Pai que queime todos os samaritanos? Como se ele falasse assim para Jesus nos dias atuais. Jesus, vamos pedir a Deus que faça um churrasquinho samaritano? Vamos queimar todos eles? Aí Jesus, já dando um exemplo, por saber que isso acontecia, anteveia todos os acontecimentos, diz para João Evangelista, o Filho do Homem não veio para tirar vidas, ele veio para salvá-las. Já começa aí, mesmo antes de ir até Jerusalém, a dar ensinamentos que ele veio trazer um legado todo regado a amor e sabedoria, e não poderia simplesmente por um costume temporal fazer com que os apóstolos se revoltassem. Pelo contrário, ensinou-lhe já nesse instante que deve prevalecer o amor e a vida entre as pessoas. Mas, enfim, eles seguem caminho para Jerusalém. A caminhada é longa, sem lugar para descansar. No caminho, passam por alguns obstáculos e chegam cansados, com fome e com sede. O trajeto era muito complicado. Era uma subida muito longa. Por isso que eles chegaram cansados, com fome e com sede. Mas mal eles chegam em Jerusalém, os doutores da lei da época, os sacerdotes, eram loucos para testar Jesus. E mal ele chega, não tem tempo para descansar, e um sacerdote vem questioná-lo. Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Esse sacerdote, muito inteligente, muito habilidoso com as palavras, muito conhecedor da lei que regia a religiosidade do momento, as leis mosaicas, o Pentateuco mosaico com todas as suas leis, vem questionar Jesus, mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus, muito sábio, olha para ele e diz assim, o que está escrito na lei? Como lês? Como entendes? Veja que a sabedoria de Jesus é tão grande que ele joga de volta para esse sacerdote para que ele mesmo possa responder a sua própria pergunta. E o sacerdote diz, na lei está escrito, amareis ao seu Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito. Jesus diz a ele, então, faça isso e viverás a vida eterna. Só que ele não fica satisfeito. Ele pergunta assim, mas, Senhor, quem é o meu próximo? E diga-se de passagem, as traduções da Bíblia, aqui vale um adendo aí a essa questão, nós hoje traduzimos essa palavra para o próximo, mas na época era a tradução mais original da Bíblia, diz que tem que ajudar o seu próprio irmão. Prestem bem atenção nessa narrativa, né? Aí Jesus, para exemplificar um pouco mais, para fazer com que o sacerdote pudesse entender, ele começa dizendo assim, um homem que descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos ladrões, que despojaram,
Cobriram-no de feridas e o deixaram meio morto. E eis que, de repente, um sacerdote passa pelo mesmo caminho, e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano, que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou, e pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas que deu ao hospedeiro e lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais eu vos restituirei na minha volta. Ele acaba de contar, vira para o sacerdote e pergunta assim: qual destes vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos do ladrão? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus podia dizer já para ele algumas verdades, mas muito sábio deixou que ele próprio refletisse sobre a história. Veja como Jesus trouxe esses ensinamentos. Ele diz que um sacerdote passou a pessoa que foi despojada, né, foi roubada e não socorre. Só que pela lei do momento, o sacerdote, se ele tocasse em alguém que estivesse morto, ele ficaria impuro. Por isso, o sacerdote não se movimentou a colocar a mão. Veja que Jesus, em momento algum, narra quem é esta pessoa que foi agredida, que foi roubada. Ele coloca primeiro que um sacerdote passou por lá e não fez nada. Em segundo, que um levita, que é o aprendiz e sacerdote, né, os que ficavam junto com os sacerdotes, também não fez nada. Em seguida, um samaritano. Veja que ele coloca como exemplo de alguém que foi extremamente próximo daquele que foi agredido, alguém que era inimigo mortal do sacerdote. E faz com que o sacerdote entenda, por dedução, que o único que foi próximo, que fez com que a lei fosse praticada, foi alguém que ele julgava ser seu inimigo. Os apóstolos levam nesse instante uma extrema lição, pois há pouco tempo atrás queriam matar todos os samaritanos, e o sacerdote, que era um profundo estudioso das leis mosaicas, tem de Jesus um ensinamento a dizer: ele também é seu irmão. Todos somos irmãos. Agora, quando ele coloca que aquela pessoa que foi assaltada e estava quase morta, ele não narra de que tribo que ele é, que naquela época era um tribo, nós tínhamos 10 tribos na Samaria e 2 tribos na divisão que teve das tribos naquela época. Ele não coloca essa pessoa como de nenhuma tribo, como a dizer a todos: não importa quem seja, não importa quem que cruze o seu caminho, o importante é que você o ajude. E mais ainda, o sacerdote nesse momento estava totalmente pálido, desfeito, porque o samaritano, quando ajudou, ele cumpriu exatamente com as leis que o sacerdote julgava serem as leis que lhe dariam a vida eterna. Naquela época, eles diziam que o coração era responsável pelas atitudes do amor e da sabedoria. E o samaritano fez isso. Não é? Amar o teu Deus com todo o coração, com todas as tuas forças. O que eles entendiam na época que era amar com todas as forças o teu próximo? É que tudo que você tem não é só seu, é do seu próximo. Só que o samaritano julgava como próximo só o seu irmão.
Aliás, o sacerdote julgava como próximo só o seu irmão. Aí vem o samaritano e age com todas as suas forças. Ele deu todo o seu dinheiro para que o dono do estabelecimento cuidasse daquele que ele socorreu. Não tinha outra coisa a fazer senão se calar diante de tanta sabedoria, diante de todo amor, dizendo que a vida eterna trazida então para os nossos tempos atuais, o que nós podemos acreditar como vida eterna? O que eu narrei no começo do nosso bate-papo. Nós carregamos o DNA de filhos do dono do universo e somos eternos. Então, para fazer jus a essa vida eterna salva, ou seja, feliz, que se contemple no nosso coração o amor de Deus, a caridade, nós devemos agir como o samaritano. E quem nós vamos ajudar? A qualquer um que cruze o nosso caminho. A qualquer um que estabeleça uma relação interpessoal. Esse é nosso próximo. A evolução disso ainda não é nos reconhecermos como próximos das pessoas, mas é que nós nos tornemos próximos. É diferente. Porque próximos nós já somos uns dos outros, mas a capacidade de transpor, de fazer esvaziar o nosso eu do egoísmo, do orgulho e fazer com que sejamos próximos do outro, isso sim é importante. Se o nosso eu está repleto de orgulho e egoísmo, o nosso vaso sagrado, não existe espaço para que a caridade entre. Não existe espaço para que você seja próximo de quem quer que seja. Meus queridos, quando Jesus disse fora da caridade não há salvação, ele quis dizer que a felicidade é daquele que ama, que perdoa do fundo do seu coração aqueles que te ofenderam. O exercício do perdão é uma prática das mais valiosas com relação à caridade. E o perdão se expressa no respeito, no entendimento que nós temos das diferenças que existem entre as pessoas. Na época de pandemia, uns alegam que devemos ficar em casa, outros dizem que a gente deve sair às ruas e continuar a trabalhar para que a economia não seja falida. Aí eu lhes digo, o que Jesus diria? Diria, amem-se uns aos outros. Porque quando vocês conseguirem amar uns aos outros, tudo o que vocês farão virá junto com o destino de filhos do dono do universo, que é proporcionar felicidade uns aos outros. Entender que as opiniões podem ser diferentes, mas que isso é menos importante do que a realidade de termos o DNA de Deus no nosso espírito, faz de você alguém que possa habitar esse mundo diferente, esse mundo regenerado. O vírus veio para nós hoje materializar a necessidade de sermos pessoas melhores. Já que o legado do entendimento de Jesus ficou obscuro, apagado pelo nosso orgulho e egoísmo, acontecerão muitos fatos para mostrar para nós, para colocarmos-nos de novo na rota. Que aplicativo que você está usando para definir o caminho de volta a Deus, já que o caminho inicial foi termos vindo dele? Que aplicativo você está usando? Tem um aplicativo que você deve instalar no seu coração, na sua mente. É um aplicativo que chama-se Evangelho. Ele, devidamente instalado em teu coração, vai fazer com que a caridade seja o seu norte,
Vai fazer com que a caridade defina um trajeto mais curto, mais objetivo, sem desvios, sem o trânsito do orgulho, sem o trânsito do egoísmo, sem o sofrimento da obscuridade. Tem uma frase do apóstolo Paulo, que ele fala que como que se reconhece alguém que é caridoso? Ele fala assim: vós reconhecereis o caridoso pelo perfume que a caridade que ele pratica espalha pelo ar. O perfume do amor é sentido por poucos, é percebido por poucos, pois só aqueles que vivem com o DNA de Deus na ponta das suas atitudes, palavras e pensamentos é o que podem senti-lo, interiorizá-lo, absorvê-lo. Perguntemos para alguns dos seres que vieram mostrar para nós o que é caridade, e eles nos falarão que a felicidade é o caminho. A Madre Teresa, o Chico Gandhi, Mahatma Gandhi, Zilda Arnes, Betinho, Martin Luther King, todos esses nos serviram de exemplo. Mas o que nós temos feito diante de todos esses exemplos? Diante de todo o legado que Jesus nos trouxe? Olhamos para nós mesmos, para o nosso umbigo, para a nossa única felicidade. Aproveitemos esse momento em que a vida sugere essa grande reflexão e entendamos que fora da caridade não há felicidade. A caridade entendida, praticada, a caridade moral, a física, a do olhar, a do sorriso, a do abraço, a do respeito, a da paciência, a do perdão, a do entendimento, que ninguém será feliz sozinho. Ame-se, seja caridoso com você mesmo, respeite o seu limite, mas entenda, de uma vez por todas, entendamos juntos, que juntos somos mais fortes. Juntos podemos ser fortalecidos pelo amor do Cristo, exemplo maior nas nossas vidas. Tem algumas pessoas que estão mandando recadinho para nós aí, né? Eu só tenho a agradecer. Olha quem está com a gente: a Sandra, Osvaldo, a Maria Neide, a Nilza, Luiz Fulano, a Nádia, a Mércia, Carolina e vários. Tem todo mundo lá da Aparecida Castelli. O meu coração se enche de emoção, porque eu gosto de dizer uma frase do Leon Denis, que ele fala assim: as almas que vibram na mesma sintonia, elas se procuram através do universo. Elas rompem a barreira do tempo e do espaço para estarem juntos. Nesse instante, meus amigos, não existe barreira para que os nossos corações estejam entrelaçados, porque agora Jesus está conosco, nos dizendo o que é caridade. As palavras ditas nesses poucos minutos não são minhas, são de Jesus e do seu Evangelho. Que todos nós, da Aparecida Castelli, possamos nesse instante, num só pensamento, numa só vibração, sentir que Jesus bate à porta da nossa casa, entra nos nossos corações, mas quando entra, ele faz uma reforma. Ele nos transforma em cristãos. Os cristãos, logo depois do episódio da crucificação de Jesus, eram mortos nas arenas, crucificados, queimados vivos e comidos pelos leões. Antes que seus corpos pudessem sentir as dores físicas, os espíritos de luz os tiravam como acréscimo de misericórdia para que não sofressem. Hoje os leões, o fogo, vem em forma de vírus, de preconceito. Nós vamos vencer tudo isso. Nós passaremos por mais essa etapa evolutiva. Viveremos juntos de mãos dadas num mundo regenerado. Um mundo onde o amor reinará, onde todos nós seremos felizes, porque seremos caridosos e amorosos uns com os outros. Encerro aqui, deixando um abraço a todos que estão conosco nessa noite. Em especial aos meus amigos da Aparecida Castelli, e essa família cresce. Como disse no início, todos nós somos irmãos, cresce no amor
e na sabedoria. Nós vamos fechar os olhos um pouquinho e dizer a Jesus: Mestre, eu sei que o Senhor nunca nos abandona. Nós que não temos os olhos para enxergar o teu amor. Nós que ainda somos pequenos e não enxergamos as tuas bênçãos. Mas ampara o nosso coração, Senhor. Faz-nos entender ainda mais que só o teu amor vai nos fazer feliz. Que esse amor possa ir de encontro a todos que precisam dele. Aqueles que trabalham na saúde, aqueles que estão desempregados, mas principalmente, Jesus amado, ampara aqueles que estão com medo, aqueles que não têm fé. Porque nós, nesse instante, estamos renovando a fé em Ti, a fé no Teu amor, na Tua sabedoria e no Teu exemplo de caridade. Senhor Jesus, amigos do plano espiritual, nosso grande amigo, Dr. Júlio, que os nossos corações entrelaçados possam nos fazer fortalecidos na fé e na esperança. E nesse momento, pedimos à espiritualidade que fluidifique a nossa água, que coloque nesse instante o remedinho que precisamos para a nossa dor física, para a nossa dor moral, a nossa incapacidade de amar. Nós sabemos que essa água que nós vamos beber agora há de acalentar o nosso espírito e o nosso corpo. Me despeço de vocês com uma emoção muito forte, pois sei que hoje Jesus esteve conosco, porque Ele prometeu que assim seria, e assim o é. Fiquem com Ele, com o amor e o exemplo, para que possamos ser com Ele, por Ele, felizes, próximos de Deus. Muito obrigado pelo convite e numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir, renovaremos os nossos votos de amor, de fé e de esperança. Muito obrigado. E agora acho que nós vamos compartilhar com o nosso querido Hélio a prece de encerramento que vai nos brindar com mais uma felicidade. Estou no ar? Queridos amigos, esse momento é um momento muito especial para todos nós. É um momento que, através das palavras do querido Alexandre, revivemos muito da história, do amor do Cristo, esse laço fraternal que nos une, a espiritualidade amiga, que está sempre presente conosco. Agradecemos muito, muito pelas nossas vidas, pelos nossos amores, pela nossa felicidade. Tem uma frase que diz assim: como é bom estarmos entre irmãos, nos amando, amor de um ao outro, o amor fraterno, o amor que só nos compromete com a busca da felicidade. Nesse momento de luz, eu quero muito fazer homenagem à nossa mentora, Aparecida Castelli.
E através da oração de Maria, que temos toda certeza que cobre com o seu manto de luz esse nosso planeta que está vivendo essa regeneração. Dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja, com toda a graça de Deus. Muito obrigado, queridos amigos. Foi um prazer muito legal estar com vocês. Boa noite. Para vocês que eu ia trazer 2 amigos de peso. E é isso aí. Então, primeiro eu queria agradecer a disponibilidade do Hélio de poder fazer, né, a prece de abertura e oração de encerramento para a gente. Obrigada, Hélio. E queria também agradecer a disponibilidade do Alê. E eu tive a grata oportunidade de conhecê-lo no Aparecida Castelli há alguns anos atrás. Não vamos falar quantos anos, por causa da idade, né? A gente vai ficando experiente, cada vez mais experiente. Mas obrigada, Alê. Ô, Cê, quando você falou amigos de peso, você estava chamando eu, o Hélio, de gordinho, né? Acho que foi isso aí, né? Não. Olha, É que a mediunidade de vocês, o conhecimento, entendeu? Tudo que a gente não pode ver, vocês são cheios, é por isso. Porque o corpinho, ainda bem que o corpinho vocês estão em ordem, hein? Não tem que falar. valeu, Eu posso obrigado falar pelo que eu sou um convite. eterno aprendiz, viu? Somos. Somos todos. É Somos isso aí, Hélio. Grande Tamo frase. junto. certo? Obrigada, gente. Vou Valeu. tirar. E é isso aí, meus amigos. Muito boa palestra, que realmente a gente possa fazer a caridade sem olhar a quem, como a gente vem fazendo, né? No nosso dia a dia, algumas pessoas às vezes ficam muito preocupadas em doar coisas materiais, mas nada como você acordar e dar um bom dia, dar um sorriso, que tem muitas pessoas que estão precisando só disso, só daquele sorriso largo que é de graça, né? Então, vamos ser mais caridosos também com relação a isso. Dar o nosso amor, esse amor tão maravilhoso que a gente recebe de Deus e que a gente tem aí para amar todas as pessoas. Tá bom? Me despeço de vocês e até semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Beijo, beijo. Tchau.